tem que renovar o contrato. Se ele é titular, se o Vasco precisa dele, tudo bem. Agora é um grande jogo, a galera demonstra isso, presente a todo vapor no Maracanã. A bola já está rolando, a saída favoreceu a equipe do Flamengo. Aí Carlos Alberto trocando o passe com Tita. Quarto zagueiro Moser. Abertura para Zico. Está sofrendo a primeira entrada mais dura. O Wilsinho lá pela ponta direita. Chegando o Rosemiro. Instantes iniciais de Flamengo e Vasco da Gama no Maracanã. 0-0. É quase a decisão desse segundo turno do Campeonato Carioca de 1981. Daí o goleiro Raul. Vamos acompanhar para você também os resultados do teste 565 da Loteria Esportiva. Aliás, Flamengo e Vasco fazem o jogo número 1. Já a paralisação pelo árbitro Wilson Carlos dos Santos, a falta em cima do jogador Zico, falta cometida pelo Amauri. Adílio. Abertura para Baroninho. De novo Adílio. Recuperação é do Vasco da Gama com Serginho. Dudu. Sem saber o que fazer, ficou difícil. Melhor para o Vasco, que sofreu a falta. E o Zico está caído. Vamos para 2 minutos, primeiro tempo no Maracanã. 0-0, Flamengo e Vasco da Gama. Naturalmente a torcida do Flamengo apreensiva com a queda do jogador Zico. Nas arquibancadas onde fica a torcida do Flamengo, corre um abaixo-assinado pedindo que o Corinthians não consiga comprar o jogador Rondinelli. Me parece que isso é coisa já contada, né? Mas é que segundo os líderes da torcida do Flamengo, o Rondinelli é um dos 3 jogadores mais bem vistos por ela, mas a transação já está concretizada. Aí Roberto, a boa chance, o chapéu. Ganhou o Vasco da Gama uma falta muito perigosa. Muito perigosa mesmo contra o goleiro Raul do Flamengo. E o Zico está fora de campo. Nessa altura a torcida do Flamengo bastante apreensiva, principalmente com o seu jogador Zico fora do gramado. Comecinho de jogo sem o Zico é um problema sério. Aí a barreira de 5 homens, tomando posição Roberto para a cobrança da falta. Bateu na barreira. Sobre a contusão de Zico, vale a pena lembrar que no último jogo contra o Olaria ele foi poupado, mas parece que agora volta ao campo. Já voltou o Zico. Moser. Tita. Pode começar aí um bom ataque do Flamengo. Zico. A sobra é de Ivan pelo Vasco. Lateral esquerdo, João Luiz. Não saiu, não. Tá aí Leandro. É bom a gente acompanhar a desenvoltura do Leandro nesta partida. É o novo convocado do técnico Telê. Baroninho. Trocando passe com Adílio. Nunes. Jogou um pouco mais atrás. Adílio. Jogada normal, diz a arbitragem. Batendo Andrade. Esporte é vida. 81, ano do esporte na Globo.
Tentativa do Vasco da Gama com Dudu. João Luiz, abertura para Silvinho. A marcação de falta, Carlos Alberto em cima de Silvinho. Wilsinho. Chegando o Júnior. Saiu não. Agora sim saiu. E o Bandeira está certo. Marcou o escanteio que favorece ao Vasco da Gama. Não conseguiu evitar o Raul, não. 5 minutos, primeiro tempo. 0-0, Flamengo e Vasco. Tomando posição para a cobrança, Dudu. Quem subiu foi Moser. Zico. Ajudado pelo Baroninho. De graça para Wilsinho. Júnior. Rosemiro. Ney. Boa abertura para Mauri. Tocando a Wilsinho. Vai fechando bem o ponta direita do Vasco da Gama. Tá aí Roberto. Batendo o Wilsinho. Raul. Se abriu a defesa do Flamengo. O detalhe é que o lateral Júnior pediu mais atenção na marcação do Roberto. Ficou livre na área. Exatamente, por parte do Leandro. O Leandro está muito atrás, dando campo para o Roberto, deixando inclusive o Roberto dominar e virar. Isso é perigoso na meia-lua da grande área. E isso já é a segunda vez que acontece. Por isso, o Júnior está certo, chamando a atenção da marcação no miolo da área do Flamengo. Toque de bola da equipe do Flamengo, Andrade. Baroninho, Tita Zico. Havia sim a posição irregular do atacante do Flamengo. Na mesma linha de zagueiro, perfeita a marcação da arbitragem. O Luiz Antônio Barbosa, bandeira vermelha, levantou até com antecedência. Aí a reposição do goleiro Mazzaropi. Rosemiro. Aí Dudu. Tocando a Serginho. Ladrão de bola. Rosemiro saiu jogando pelo Vasco, levou a melhor. Quando começam a ser acesos os refletores do Maracanã. Roberto deixou passar inteligentemente, mas foi empurrado sim. Ele reclama, e reclama levantando os braços. A falta foi do Leandro. Só que o Wilson Carlos dos Santos inverteu tudo. Está jogando Carlos Alberto pelo Flamengo. Tita pede mais rapidez. Ele se encarrega de imprimir essa rapidez. Carlos Alberto. Tocando o Silvinho pela linha lateral. É do Flamengo, sim. Andrade. Tita. Vai fechando bem. Pegou o Zico sem o pé de apoio. Dudu. Roberto. Isolado lá na frente. E outra vez o Leandro fez falta e ele não marcou. Agora é a vez do Vasco. João Luiz. Com ele, Silvinho. Jogou debaixo das pernas do Carlos Alberto. Andrade. Essa contusão do Silvinho durante a semana, isso preocupou, logicamente, a galera vascaína. Agora, está preocupando o Silvinho. O Silvinho não é, pelo menos até agora, nós temos 9 minutos de jogo, parece que ele até ainda nem aqueceu bem, porque ele está com medo de tocar, de fazer aquelas jogadas que ele sabe fazer, de se meter dentro da área, de driblar. Inclusive tomou um drible ali que ele não costuma tomar, que ele faz a falta. Então eu acho que ele ainda está tentando. Olha a tentativa do Júnior. Adílio. Que bomba! Se vai um pouquinho mais baixo, hein? E o juiz marcou córner, porque Mazzaropi desviou.
Uma boa jogada individual do atacante, no caso, né? Júnior. Manda a posição, Baroninho para a cobrança do escanteio. Saiu da esquerda, veio cá na direita. Subindo Moser, Adílio. Melhor para Ivan. Rosemiro. Marca de 10 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0, Flamengo e Vasco da Gama. Quando começam a ser acesos os refletores do Maracanã. Aí Andrade. Tocando bola com Leandro. Vai evoluindo bem. Zagueiro central do Flamengo. Bom, Nunes já estava numa banheira incrível. Amaury. Isolado na frente, Roberto. Sozinho ficou difícil. Melhor para o Flamengo. Andrade. Zico. Baroninho. Cá na direita. Abertura para Adílio. Vai para cima do adversário. Sai-se bem o Vasco. Paralisação da arbitragem. A falta cometida em cima de Wilsinho, ponta direita do Vasco. Rapidamente cobrando a Amaury. Rosemiro. Tocando à frente o Wilsinho. Cruzou mal. A sobra de Amaury. Rosemiro. Esporte é determinação. 81 ano do esporte na Globo. Temos 12 minutos de jogo, 0-0 no placar. Flamengo e Vasco da Gama. Olha o Ney. É bastante calmo o zagueiro central Ney, recém-saído da equipe de Júnior do Vasco da Gama. Um detalhe sobre o Ney. Ele era jogador do Flamengo, era juvenil 1976, mas de lá foi mandado embora, indo então para o Vasco. Serginho. Tentou o toque curto, melhor para o Flamengo, melhor para Zico. Que bela bola passada. O toque mais esperto foi o Ivan. Mazzaropi está pedindo até desculpas agora. Cobrança do lateral por Tita. Andrade. De novo Tita. Sem muita opção de jogo, o Flamengo. Surgindo o Zico. Melhor Ivan. Júnior. Ney. Tocando muito bem Leandro na direção de Nunes. É uma boa perspectiva de ataque para a equipe do Flamengo. Baroninho. Bateu daí. Mazzaropi ainda encostou nela. Impressionante. Surgiu uma bomba do Baroninho. Uma bomba que ninguém esperava. E o goleiro Mazzaropi reclama da sua defesa porque deixou o Baroninho chutar livre. E com isso se agita a torcida do Flamengo, a galera do Flamengo pelas arquibancadas. Cobrança do Baroninho. Muito fechada, a bola saiu pela linha de fundo. É mais um escanteio. Quem tocou foi o Dudu. Mazzaropi está pedindo o maior empenho aí. Cobrança do Baroninho. Subindo o Mazzaropi, ninguém alcançou nada. Sai bem, Rosemiro. Jogada de categoria de Leandro. Andrade. Se perdeu o Leandro, melhor para o Wilsinho. Vai fechando bem pelo meio. É a falta de Andrade. Para quem tem bons batedores de falta como o Vasco da Gama, é um perigo para o Raul, hein?
No treinamento de ontem, o Roberto treinou pelo menos umas 100 vezes essa cobrança de falta. Temos 15 minutos no primeiro tempo. 0 a 0. Muita expectativa no Maracanã para a abertura do marcador. Daí a chance para o Vasco da Gama. Roberto na cobrança de falta. Raul no canto direito, Parreira no canto esquerdo. Voltando com o Roberto, abriu mal. Bola de Adílio. Andrade. Chegando o primeiro Ney, eficiente, o zagueiro central do Vasco. Tocou mal. Corrigiu o Rosemiro. Melhor para o Flamengo. Na dividida, Serginho. Quer perder tempo não, Rosemiro, Wilson. A bola é do Vasco. Jogador Rosemiro na cobrança do lateral. Serginho. Este é o Wilson. Amauri. Rosemiro tentou para trás, não tinha ninguém. Tinha Baroninho, que acaba sofrendo a falta, você viu. Vai jogando o Flamengo com Zico. Leandro. Carlos Alberto de primeira para Adílio. O toque para Zico. De primeira outra vez para Carlos Alberto. É uma boa jogada. Abertura para Nunes. Já há o impedimento, sim. Novamente impedido o ataque do Flamengo. Outra vez o jogador Nunes. Levantamento foi de Rosemiro. Lucila protesta, diz que a bola do Amauri saiu. E o Bandeira confirma. Esporte é disciplina, 81 ano do esporte na Globo. Reposição do goleiro Mazzaropi pelo Vasco da Gama. Dudu. Amauri. Deu um bom toque de bola o Amauri. Rosemiro. Aí o Wilson se apresentando na direita. Ele prefere o cruzamento para o gol. Mal. Raul, tranquilo, absoluto a linha dele. Marca de 18 minutos, 20 segundos neste primeiro tempo. 0 a 0, Flamengo e Vasco. Daqui a pouquinho vamos começar a conferir os jogos do teste 565 da Loteria Esportiva. Vamos ver o Zico. Carlos Alberto. Zico já surgiu. E surgiu bem. Nunes. De novo a ele. Zico. Quem conseguiu arranjar tudo para o Vasco foi o Ney. E a única saída era o escanteio. Pela ponta direita, Tita vai tomando posição para a cobrança. Foi uma boa jogada individual do Zico. Aí Tita. Cortando para o meio. Tirando de qualquer maneira o Ney. Roberto sozinho. Ele contra Leandro, Carlos Alberto, Andrade. Consegue o manual. João Luiz Roberto. Grande bola para Rosemiro. Raul. Quando o técnico do Vasco, Antônio Lopes, pede uma maior participação do ponto esquerda Silvinho na partida.
Lá vai o Vasco, Dudu. A falta sobre Roberto. Marca de 20 minutos no primeiro tempo. Cobrança de falta pelo Dudu. João Luiz. Levantamento para a grande área. Roberto tentou, a Mauri. Agora Roberto de novo. Ela bateu em alguém, hein? Bateu no Júnior e foi pela linha de fundo. Escanteio lá pela direita. E o Júnior reclama do Moser. Outra vez pela participação do Roberto na grande área do Flamengo. Quem se anima é a torcida do Vasco. Lá pela ponta direita a cobrança do escanteio. Bastante fechado. Subindo o Moser. Dudu. Rosemiro. A sobra de João Luiz. A bola ficou presa ali. Vai jogando o Andrade pelo Flamengo para Baroninho. Matou o contra-ataque o Ney. Falta do Baroninho. Vai caindo um pouco a temperatura. Ainda muito quente aqui no Maracanã. Nesta altura 29 graus. João Luiz. Levantamento para Silvinho. É hora dele participar do jogo. Ele e Carlos Alberto. O cruzamento é para Mauri. A cabeçada para Roberto. Pegou de primeira, pegou mal. Ele estava um pouco adiantado. Ficou difícil para pegar bem de primeira na veia. E essa defesa do Flamengo é preciso ter muito cuidado, porque o Roberto já pegou umas 3 ou 4 bolas sozinho, bem na meia-lua da grande área. É que a defesa, na hora do cruzamento, a defesa vai toda dentro da pequena área, mas não tem ninguém para segurar esse rebote da defesa do Flamengo. Isso é problema do meio do campo. É porque o meio do campo quer atacar mais do que defender. E alguém do meio do campo, tá certo que não os 3, mas alguém do meio do campo, vai ter que plantar um pouquinho mais ali. Exatamente nessa jogada. Não é que o Sheik vai ficar esperando ali, né, na frente dos dois, Leandro e Moser. Mas na hora que o Vasco atacar pelas extremas, porque esses cruzamentos estão levando perigo ao arco do goleiro Raul, ao gol do goleiro Raul. Agora o time do Vasco vem muito, por isso dificulta demais o ataque do Flamengo, que se mexe muito lentamente o ataque do Flamengo. Tentativa do Silvinho acaba em falta. Nova chance para o Vasco da Gama. Pela ponta esquerda, Leandro não gostou não, hein? Saiu gesticulando o zagueiro central do Flamengo. Temos 23 minutos do primeiro tempo. 0-0, Flamengo e Vasco. João Luiz na cobrança da falta. Tá aí o levantamento. Ninguém encostou na bola, só o Baroninho. Rosemiro lá pela ponta direita. Wilson. Toque de primeira, agora a Mauri. Silvinho virou, mas virou fraco pro gol. Tranquilidade para o goleiro Raul fazer a defesa. Agora foi a vez do técnico do Flamengo, Paulo César Carpegiani. Ele reclamou de sua zaga diante dos sucessivos deslocamentos de Roberto e Amauri. Vai crescendo a jogada de ataque do Flamengo. Moser. Perdeu feio para Serginho. Wilson. A pressão no momento é do Vasco. Já chegou Rosemiro. Cruzamento de Wilson. Vai sobrar para Silvinho. Chegando junto João Luiz. Ainda Silvinho já na grande área. Foi derrubado. O Carlos Alberto. Foi pênalti. Meu Deus do céu, na cara do árbitro. Ele driblou, já tinha passado, tinha o domínio da bola, a bola estava na frente dele e ele foi calçado. Pênalti tranquilamente. E o banco do Vasco reclama até agora. Continua 0-0, Flamengo e Vasco. É um jogo de muitas emoções aqui no Maracanã. Aí, Júnior. Adílio. O técnico do Vasco, Antônio Lopes, outra vez reclama uma maior participação de Silvinho na partida.
Tá difícil para o Flamengo chegar à área do Vasco da Gama. Veja só, observe só. Zico matou a jogada do Amauri. O Roberto estava pretendendo a marcação de falta. O Flamengo sai jogando, aproveita-se disso e sai jogando. Tita, caído lá pela esquerda. Adílio tentou devolveu mal. A bola ficou com o Baroninho. De novo Adílio. Zico. Serginho. Abertura de Andrade para Baroninho pela ponta esquerda. O Flamengo pressiona. Júnior. Bateu em Serginho. Voltando Moser. Daí o Leandro. Vai começar tudo de novo. Agora o Vasco fez a chamada linha burra, não há dúvida. Colocou em impedimento nada mais, nada menos que 3 jogadores do Flamengo. O Tita, o Nunes e o lateral direito Carlos Alberto. A loteria esportiva, Flamengo e Vasco fazem o jogo número 1, 0-0, vai dando a coluna do meio. O jogo 2 foi ontem, Fluminense 3, América 2, deu a 1. O jogo 3 vai dando a coluna 2, Bangu 0, Olaria 1. O jogo 4 vai dando, encerrado aliás, jogo 4, São Paulo 0, Inter 1, deu a coluna 2. Tentativa de Wilson, sofrendo falta. De Andrade. No jogo 5, já encerrado também, Grêmio 4, Caxias 0, coluna 1. Jogo 6 também encerrado, ABC 0, Ferroviário 2, coluna 2. Jogo 7 encerrado, Pinheiros 1, Atlético 0, coluna 1. Jogo 8, 0-0, América e Cruzeiro. Jogo 9, Portuguesa de Desportos e São José, ainda 0-0. Jogo 10, Ponte Preta vai vencendo o Noroeste, 2-0. Vamos para a cobrança da falta para o Roberto, por cobertura. É só deixar sair. O jogo 11, já encerrado. São Bento 1, Santos 2, deu a 2. O jogo 12 também encerrado, foi ontem, claro. Francana 1, Palmeiras 1, deu a do meio. E o jogo 13 vai dando a coluna do meio. São Paulo 1, Corinthians 1. Uma passada geral no 565 da loteria esportiva. Vamos ao jogo. Leandro. Carlos Alberto. Fez o break, ficou com Tita. Marca de 28 minutos, primeiro tempo, 0-0, Flamengo e Vasco. Adílio. É buscar jogo Zico. Adílio. Sai pro ataque. Andrade. Baroninho. Matou o lance Rosemiro. É o manual para a equipe do Flamengo lá pela ponta esquerda. Demora muito para o manuseio, o jogador Baroninho. Já parou o árbitro. A falta sobre Zico. De Dudu. O Flamengo não perde tempo não. Zico batendo pro gol. Esporte é vida, 81 anos do esporte na Globo. No jogo 8 da loteria esportiva, primeiro gol do América. 1 para o América, 0 para o Cruzeiro, no jogo 8 da loteria esportiva. Aí João Luiz saindo jogando com Serginho, Amauri, Ivan. Ney. Rosemiro. Wilsinho pela ponta direita. E a bola saiu. Saiu com um toque de Júnior. Serginho. Dudu tocando de perna direita.
Na briga pela posse de bola, levou a melhor e como levou o Júnior. Isso na marca de meia hora de jogo, o primeiro tempo. Lá vai Adílio. Maroninho. Ney, absoluto. Falta de Andrade. Falta mais uma falta que favorece o Vasco da Gama. Wilsinho. Boa bola para Rosemiro. No bico da grande área. Ajeitou para a entrada de quem? Era Silvinho. Quem tocou foi Carlos Alberto. Aquele lado do Flamengo ali, o lado esquerdo, está perdidinho. O Júnior não sabe quem vai marcar. O Andrade está desesperado, vem no meio para combater o Amauri. Tem que sair na cobertura do Júnior para segurar o Wilsinho. O Wilsinho vem para o meio. O Wilsinho vem para o meio e perturba o Andrade. E agora ficou livre o lateral direito Rosemiro, entrando nas costas do Júnior, nas costas do Andrade e criando esse tumulto todo na defesa do Flamengo. Está errado. Está errada a defesa do Flamengo, está errado o meio do campo do Flamengo. Tem que ter uma correção, alguém mais tem que chegar ali, alguém mais tem que ficar um pouco do que avançar com tudo. Deixa isso para Zico, para o Adílio, que são homens que vão com facilidade e voltam também no meio do campo para brigar. Porque do contrário, está aberto ali e continua o problema. Nós estamos aí com 31 minutos. Agora, eu não entendi até agora por que o Flamengo não explora as laterais e sim sempre pelo meio, aonde... Olha aí. Olha que bola para Roberto, é só encobrir. Raul, excelente a saída no goleiro. Olha o Wilsinho, batendo pro gol. Wilsinho para o Vasco da Gama. Na rebatida de Raul. A sobra de Roberto, tentou encobrir. Raul rebateu. Na sobra, na volta, Wilsinho de perna direita. Uma bomba para fazer 1 para o Vasco, 0 para o Flamengo a 32 minutos deste primeiro tempo. Wilsinho, camisa 7, Vasco 1-0 no placar. E o detalhe é que toda a jogada foi de Amauri, a quem ninguém veio abraçar. E ele veio ao banco do Vasco pedir a entrada do massagista para atender ao Roberto. O Amauri foi agora lá em cima do Nunes para gozar naturalmente o atacante do Flamengo. E o Nunes deu um empurrão no Amauri. É que ele também quer retardar a saída de bola por causa da contusão do Roberto. E nós falamos no segundo exatamente sobre isso. A deficiência na marcação da defesa do Flamengo. E um lançamento que pegou atrás do zagueiro. O Roberto entrou, poderia ter feito gol. Uma saída, eu poderia dizer, excepcional do Raul, chocando com o Roberto. Apareceu o Wilsinho sem marcação nenhuma, nós falamos sobre isso, e faturou o gol do time do Vasco. É o que nós estávamos dizendo, existe um erro. Agora, eu dizia em 32 minutos, já estamos aí com 33, não foi corrigido até agora e o Vasco vai se dando bem. Todo atrás, procura exatamente o Roberto na frente, os espaços vazios, nas costas dos dois homens, ou do Leandro ou do Moser. E o Vasco vai empurrando da melhor maneira o time do Flamengo, que não consegue chegar bem, como tem chegado em outros jogos, dentro da área do time do Flamengo, do Vasco da Gama. Exatamente por isso, está procurando muito meio, e o meio o Vasco bloqueou. Tem que procurar as extremas, pois ele tem dois extremas. Se tem o direito eu não sei, mas o lateral, pelo menos Carlos Alberto e o Tita, chegam por aqui. Agora não é procurado o Maroninho. Maroninho é procurado no meio do campo, não adianta. Tem que ser procurado nas costas do Rosemiro, que o Rosemiro hoje está sendo mais ponteiro direito, homem de meio do campo, propriamente marcador de ponta. Não tem ninguém. Ele vai embora, vai à frente. E só agora Roberto vai voltar ao campo. Olha o Serginho lá pela ponta direita, com vontade. A bola ainda é dele. Agora é do Júnior. Dura sair dali. Voltou o Roberto. Lá em Moça Bonita, no jogo 3 da Loteria Esportiva, o Bangu faz 2 gols, um em cima do outro. Bangu 2, Olaria 1. Bangu vira.
Olha o Nunes. Júnior. Baroninho. Cruzamento muito aberto. Vai sobrar para Tita, não. Melhor para João Luiz na cabeçada. Vem Leandro. Marca de 35 minutos, 1 para o Vasco. Wilson, camisa 7, 0 para o Flamengo. O Flamengo tem uma falta bastante perigosa para o goleiro Mazzaropi. Cometida pelo zagueiro Ivan. Naturalmente o Mazzaropi, bastante preocupado, vai orientando a formação de barreira. E vai guarnecer o seu canto esquerdo, ele vai para o canto direito. Por enquanto 4 na barreira. Tomando posição para o Ninho para a cobrança. Júnior também. Júnior cobrou para Moza na cabeçada. Tocando para Adílio. Olha o levantamento. Ivan. Que bola venenosa do Ivan. Mesmo assim o Mazzaropi aplaude. Tá certo o Ivan. Tá certo o Ivan. A bola foi muito comprida. Tem que sair do gol. O Mazzaropi está dentro da pequena área. O goleiro tem que sair. O Baroninho já tomando posição para a cobrança do escanteio. Batendo com o pé trocado. Ainda é dele. Levantou demais a perna esquerda do Wilson. Jogo perigoso, sim. Marcando a infração o árbitro Wilson Carlos dos Santos. Pedindo inclusive moderação ao Silvinho. Cobrança de Carlos Alberto. Tirando Ivan. Bola de Roberto. Esperou a chegada do Rosemir e passou a bola. E a saída é do Flamengo. 37 minutos, primeiro tempo. 1 para o Vasco. E o Cinho, camisa 7, 0 Flamengo. Lá vai Júnior. Andrade. Ele tem Adílio para passar, Zico também. Ney. A bola não chega a sair, Carlos Alberto pelo Flamengo. Leandro. Daí Moser. Baroninho. Levantamento é perigoso para a chegada de Tita, cabeçada de Ivan, vai sobrar para Zico. Perdeu o que se pode chamar de gol feito, Zico. E ele bota as mãos nas cadeiras, como pensando que nem acredita no que fez. E não é para acreditar mesmo. Perfeito. Inclusive, isso é próprio do Zico. Ele poderia dominar a bola, porque ele acredita nele. E se ele domina, ele fatura. Agora, a bobeira foi exatamente do zagueiro Ivan. Ele não pode cabecear uma bola dessa para o meio da área. Olha em profundidade Nunes. Se viu sozinho no lance, preferiu passar, fez tudo errado. Ivan, muito bem no lance. Esporte é vida. 81 anos do esporte na Globo. Maracanã para você, 1 para Vasco, Wilson, 0 para o Flamengo. Por estar sem contrato, o Wilson joga com um seguro no valor de 15 milhões. Rosemiro de cabeça de qualquer jeito, do jeito que veio. Levou bem Leandro. Nunes. Cabeçada de Baroninho. Adílio. Abertura para Tita na ponta direita. Perdeu o pé de apoio, só pode ser. O Flamengo alterou um pouco o seu esquema tático. Empurrou um pouco mais o Baroninho. Empurrou um pouco mais o Zico. Prendeu um pouco mais o Nunes lá na frente. Está chegando um pouquinho mais o Tita pelo lado direito. Praticamente o Flamengo com 2 homens no meio do campo. O Andrade e o Adílio. Com um pouco da volta do Tita, hora do Tita, hora do Zico. Então o que tem que fazer o Vasco da Gama? Tem que puxar também o seu meio do campo
pelo menos um homem para segurar um pouco mais lá atrás. Não deixar os zagueiros do Vasco inteiramente contra os dois homens de frente do Flamengo. Olha a boa finta de Adílio. De novo, Ivan, excelente na cobertura. Jogando uma partida de alto nível, o quarto zagueiro do Vasco da Gama, Ivan. Na dividida, o Leandro levou a pior, mas levou mesmo, hein? Caiu com a cabeça num choque violento no chão. Ele foi atingido por uma cotovelada do atacante Amauri. Mas a queda que foi realmente o grande problema. Bateu com a cabeça no solo assim fortemente. Tá meio grogue aí, ó. Tá sentindo também a altura do ombro esquerdo. Quando o técnico do Vasco, Antônio Lopes, pede para que sua equipe ataque mais e marque por pressão. Temos 41 minutos no primeiro tempo. O Flamengo está perdendo. 1-0 para o Vasco. E o Flamengo está no ataque. Carlos Alberto. Baroninho. Júnior. Sofreu a falta. Dinei. É uma falta perigosa contra Mazzaropi. Quem sabe a chance para o Flamengo chegar ao gol de empate. Aí o Mazzaropi. Ele vai para o seu canto esquerdo, a barreira guarnecerá o canto direito. Dois grandes batedores de falta, Júnior e Zico. Batendo o Júnior. Subindo o Moser. Adílio. Serginho tirou o pão da boca do Adílio. Carlos Alberto. Impedimento de Nunes. Não valia mais nada, não. Esporte é determinação. 81 ano do esporte na Globo. Temos 42,5. 2,5 para terminar. Vasco 1-0. Amauri. Serginho só encostou nela. Rebote do Flamengo. Júnior. Vai tentar o outro lado de campo. Zico de primeira. Ele tentou o Nunes. Olha o João Luiz, que bola venenosa, que bola perigosa que ele atrasou para o goleiro Mazzaropi. A torcida do Vasco ficou aí apreensivas. E como? Posição do goleiro do Vasco. Cabeçada de Leandro. Recuperação de João Luiz. De presente para Leandro. Vai levando. Toque para Zico. Com a bola dominada é um perigo, hein? E o Ivan cometeu a falta, sim. E o juiz marcou em cima. Agora você vê. Olha o Ivan de onde saiu para chegar na intermediária para pegar o Zico, que vinha com a bola dominada quase do meio do campo. Errado. Ele não pode abandonar lá, porque na saída dele fica o Nunes sozinho com o Ney. Está errado. Ali é o meio do campo que tem que combater. Então existe uma abertura nas costas do meio do campo do time do Vasco da Gama. Vamos acompanhar a cobrança de Baroninho. Bateu o rasteiro forte na barreira. Sobra de Júnior. Abertura para Leandro. Ia surgindo. Surgiu primeiro que ele, João Luiz. Tá aí Moser. Carlos Alberto. Ganhando a dividida, dando de presente para Ivan. 81 ano do esporte na Globo. Botafogo 0-0. Tentativa do Vasco lá pela ponta direita. Sobra de Rosemiro. Voltou outra vez para Wilsinho. Torcida protesta, pede pênalti. E o Flamengo se aproveita, vai para o contra-ataque. Zico. Lançamento para Nunes, novamente impedido, sim. Não tem nem o que reclamar. Aí moça bonita no jogo 3 da loteria. O Bangu faz o terceiro gol. Bangu 3, Olaria 1.
E o técnico do Vasco, Antônio Lopes, aplaude o bandeira vermelha Luiz Antônio Barbosa pela marcação do impedimento. Foi muito bem marcado, porque o Nunes baixou a cabeça e se meteu no meio dos backs. Os backs do Vasco da Gama não são bobos, perceberam isso, chegaram um pouquinho, 3 passos para frente, e o Zico meteu a bola e pegou o Nunes impedimento. O Nunes não pode baixar a cabeça, ele tem que olhar para entrar, ele tem que olhar os zagueiros, porque senão ele prejudica inclusive o toque de bola do homem que está para fazer o lançamento. Mas o resultado foi justo nesse primeiro tempo. Sim, um resultado justo, porque o time do Vasco da Gama atacou na hora certa, aproveitou o espaço que existia na defesa, o erro que existia na defesa do Flamengo, e por isso meteu 1-0. Final de primeiro tempo, 1 para o Vasco, 0 para o Flamengo. O gol foi de Will. Ter visto isso, ele vai nos ensinar como a maneira de procurar marcar melhor esse time do Flamengo. Mauri, no lance do gol você fez a jogada, mas ninguém correu pro abraço, né? Eu acho que eu estava muito longe, tem que abraçar o cara que fez o gol. O lançamento foi bom, o Roberto teve a oportunidade de fazer, o Raul saiu bem. Um pouquinho mais seguro o João Luiz, mas em compensação o Vasco tem esse problema na esquerda, que o Silvinho não está se movimentando muito bem. Agora, de uma maneira geral, neste primeiro tempo, o Vasco se defendeu melhor e criou mais oportunidades dentro da área do Flamengo, por isso 1-0. Acredito que o Flamengo volte totalmente modificado neste segundo tempo. Já temos bola rolando a 15 segundos nesse segundo tempo. Toque de Ney procurando a Rosemiro no seu campo ofensivo. Ele brigando com o Júnior. A bola é do Flamengo, Raul Júnior. Toque de Dudu. Melhor para Dílio. Zico. Imediatamente para Paroninho na ponta esquerda. Vai fechando pelo meio. Sofre a falta agora de Ney. E uma falta até certo ponto violenta, foi por trás. Tanto que o Baroninho não gostou nem um pouquinho, né? Ficou bravo ali. Atingimos o primeiro minuto do segundo tempo. 1 para o Vasco, Wilsinho, 0 para o Flamengo. O Flamengo tem uma chance de ouro. Zico na cobrança de falta. De uma posição que ele gosta. Passou o Baroninho, cobrou Zico. Esbarrou em João Luiz. Leandro. Carlos Alberto. Daí Chiquinho. Fugiu da grande área. Rosemiro. Toque de Amauri. Wilsinho. De novo Amauri. Roberto lá na esquerda. Vai surgir no alto de seu vídeo. Já surgiu Wilsinho. O passe foi feito. O cruzamento. Amauri. A bola passou raspando aqui na direita do goleiro Raul do Flamengo. Que bola, que cabeçada de Amauri. E o detalhe é que a defesa do Flamengo reclama do bandeira vermelha Luiz Antônio Barbosa o impedimento de Wilsinho. O curioso, o Vasco demorou 10 segundos para chegar no gol do Flamengo, hein? Tirando o Serginho, Amauri. Passe para Wilsinho. De presente para Júnior. Aí está Zico. Se apresentando para o jogo. O passe era para Júnior. Melhor para Dudu. Tocando bem para Wilsinho. Vasco vai para o campo ofensivo. A jogada é boa. Chegou a linha de fundo. Cruzou para trás. A chegada de Roberto. E sabe quem estava marcando o ponteiro direito, Silvinho? Andrade caído para cá com a cobertura do Adílio. E o meio do campo todo aberto, de onde pintava o Dudu. O Júnior está perdidinho na batida, pelo menos agora. Até agora, no primeiro tempo andou perdido. Ele estava lá no meio do campo e abandonando totalmente a lateral esquerda. Errado. O Flamengo tenta se reorganizar. Passe de presente para João Luiz. Pretendeu a marcação e a falta. Juiz dá lance normal, lá vai o Flamengo, Chiquinho pela ponta direita. Vai surgindo o Zico, vai chegando o Nunes. Aparece Baroninho recebendo na esquerda.
Boa bola, passe para Nunes, bateu direto pro gol, tocou em alguém, entrou, gol! Zico! Zico para o Flamengo, empatando o jogo no Maracanã. Nem tentou tirar, a bola apenas resvalou no zagueiro central do Vasco, a sobra para Zico, esperto, o toque para o fundo das redes. 4 minutos, segundo tempo. Zico, Vasco 1, Flamengo 1. Vai começar tudo de novo no Maracanã, Mário. E a jogada foi do Nunes pela ponta esquerda, que o Zico soube aproveitar quando estava livre na defesa, na área do Vasco. Jogada muito esperta do Zico. Descobriu o buraquinho certo para fazer o gol. Temos aí 4 minutos de jogo, um gol importante para o time do Flamengo, em cima, quer dizer, iniciando praticamente o segundo tempo, e ele já desconta. Então, como você disse, começa tudo de novo, pau a pau. Agora, erro também na defesa do Vasco da Gama, porque é bobeira, porque a bola pererecou por ali, tinha que dar de bico, né, para qualquer lugar. Isso não aconteceu, o Zico, esperto, entrou e faturou. A vez do Vasco. Olha a sobra de Amauri lá na ponta esquerda. Carlos Alberto vai em cima dele. Surgindo bem pelo Flamengo, Nunes. Só que o Nunes está isolado aqui atrás. Está aqui no meio. Adílio. O jogo de repente ficou nervoso. Ney. Aí Rosemiro. Cartão amarelo. Cartão amarelo para o jogador João Luiz, do Vasco da Gama. Naturalmente deve ter reclamado alguma coisa. O Flamengo vai para frente. Daí Chiquinho. Cruzando para trás. Mazzaropi. Esporte é vida. 81 ano do esporte na Globo. É um coro só pelo Maracanã. Mengo, Mengo, Mengo. O Vasco aqui ataca. O Wilsinho saiu não, hein? Leandro. Sobra de Serginho pelo Vasco. Rosemiro à direita, Dudu à esquerda. Se apresentou Dudu. Tentou o passe mal de presente para Júnior. Lançamento longo em profundidade na direção de Chiquinho. Chegando o Ney. Chiquinho vai em cima dele. Saiu-se bem o zagueiro central Ney. Mazzaropi. No banco do Vasco, o técnico Antônio Lopes, muito nervoso, pede ao que o massagista Santana leve suas instruções a seus jogadores. Silvinho tocando bola na direção de Amauri. Dudu buscando a João Luiz. Marca de 7 minutos e meio no segundo tempo. 1-1, Vasco e Flamengo no Maracanã. Levou bem João Luiz. Cruzamento muito forte, muito alto. Vai sair pela linha de fundo. Saiu não. Evita a saída de bola Amauri. Rosemiro. O passe na direção de Roberto. Muito mal feito, aliás. Na disputa de bola, Roberto, Zico. Zico levou a pior, hein? Tá no gramado. Sentindo o joelho. Zico vai sair de campo. Sentindo o joelho, o atacante Zico do Flamengo, enquanto há um outro jogador do Flamengo caído no gramado. Lateral direito, Zico está sentindo o joelho, mas continua em campo. Lá vai o Vasco, Rosemiro. Wilsinho. Escorregou.
Andrade. Maroninho. Com velocidade. Dudu em cima. Passe para Zico. Campo aberto para trabalhar. Daí Nunes se enrolou todo com a bola. E ainda pediu falta. Olha Silvinho numa bela jogada individual lá pela ponta esquerda. Ele contra toda a defesa do Flamengo. Ficou sozinho. Agora com Roberto. Zico foi a porra agora, hein? Vai tocando o João Luiz. Para a entrada de Roberto. Esporte é disciplina. 81 ano do esporte na Globo. É mais uma transmissão ao vivo para você, direto do Maracanã. Flamengo 1, Vasco 1. É o Campeonato Carioca no seu segundo turno. É quase a decisão. Quando voltou o lateral direito, Carlos Alberto. A dividida por ali, melhor para Ivan. Toque de Dudu, Serginho, Amauri. Foi empurrado o jogador do Flamengo, Adílio, aliás, Andrade. Anotou a falta o Wilson Carlos dos Santos. Júnior. Olha a sobra de Adílio. Foi lá o Ivan que tranquilizou tudo, deixando para Rosemiro. Dudu. Serginho. Até agora a posição não está definida. Uma posição para dois jogadores, Serginho e Dudu. O Dudu está mais atrás, o Serginho vai atrás, o Dudu vai um pouquinho mais para frente, olha aí. Levantamento de Adílio na direção de Zico. Muito bem, outra vez o Ney. Então tem que ser definida essa posição ali do meio do campo. É preferível plantar o Serginho, que sabe marcar mais, e deixar o Dudu fazer a ligação meio do campo e ataque. Porque os dois estão lá atrás, os dois estão no meio, os dois estão na frente, mas nas mesmas posições, ou na mesma posição. Isso dificulta muito. Contra-ataque do Vasco, Silvinho, Roberto, de novo Silvinho, batendo pro gol. À direita de Raul. E outra vez o Roberto dominou livre e passou o Silvinho, que completou mal. Parece que o Carlos Alberto não vai ter condição mesmo de continuar no jogo, hein? E o reserva de zaga do Flamengo é o jogador Figueiredo. Esporte é determinação. 81 ano do esporte na Globo. Você já viu o número 13 da equipe do Flamengo se agitando, se aquecendo para entrar no gramado no lugar de Carlos Alberto. E deve passar o Leandro, que é o normal, né? O Leandro para a lateral direito e o Figueiredo para a quarta zaga. E o Vasco vai à frente, a Amauri. Rosemiro já passou e recebeu. Evita que a bola saia, vai até a linha de fundo, é um bom lance, vamos acompanhar com atenção. A cabeçada foi de Leandro. Dudu deixando para o Wilson. Rosemiro. E a falta marcada por Wilson Carlos dos Santos. De Andrade, quando entra Figueiredo realmente para jogar de back central, passando Leandro para a lateral direita. Aí o Figueiredo, número 13. E o Carlos Alberto vai deixando o gramado realmente sem condições, apoiado pelo massagista do Flamengo. Prepara-se Dudu para a cobrança da falta. Tirando o Leandro.
Chiquinho brigando. Melhor para João Luiz. Vai fechando pelo meio. Tirando Andrade. Zico Júnior. Baroninho. Tá aí Júnior. Ele tentou o Adílio, a jogada era perfeita, era essa a jogada. Só que o Ney apareceu ali e cortou. Moser vem. Jogada normal, sim. Júnior. É muito tranquilo lá, o zagueiro Ney do Vasco da Gama, hein? Apesar de recém-saído da equipe de Júnior. Ele tem 20 anos. Rosemiro Amauri. No detalhe para você. O Elcinho foi seguro, mesmo assim ganhou na correria. Aí está, o cruzamento para trás. É para Silvinho, pode fazer. Explodiu em Figueiredo e não fez. Era o segundo gol do Vasco da Gama pintado no Maracanã. Incrível o gol que Silvinho perdeu. E ele sente a virilha, tanto que está caído, sendo atendido pelo goleiro Raul. Perfeito. E de novo, mais uma vez, um bom ataque pelo lado esquerdo, pelo lado direito do time do Vasco da Gama, e logicamente esquerdo do time do Flamengo, aonde o Moser teve que sair de lá, do meio da área, para vir cobrir quase no meio do campo, onde o Wilson deu um drible de corpo, ele segurou, o Wilson se livrou e foi embora. Marcação aqui continua errada, está tudo aberto lá de cá. Tem que fechar, alguém tem que chegar aqui, é o Júnior que tem que segurar um pouco mais. Apoia na hora que tiver que apoiar, e marca quase sempre, ou sempre, porque o lateral, isso na concepção de alguns treinadores, o lateral primeiro ele é marcador, para depois ser apoiador. A concepção de outros. Por isso é que acontecem essas coisas. Primeiro o lateral tem que ser apoiador, para depois marcador. Aí abre tudo aqui, abre a outra posição, porque tem que fechar aqui, alguém tem que fechar esse lado, e complica todo um esquema tático. E o Vasco da Gama pode continuar por aqui, porque aqui é que está a mina. Se o Júnior segurar, não. Ele é bom marcador, é bom jogador, sabe das coisas. Agora, se for na frente, no entusiasmo, logicamente, de querer desempatar o jogo, a coisa fica feia. O Flamengo vai para frente com Andrade. Adílio. De novo Andrade. Abertura para Nunes, isolado, sozinho, cá pela ponta esquerda. Baroninho já foi lá para o meio. Júnior chegou para ajudar. Se enrolou e deu certo. Andrade. Tá aí Leandro. Impedimento do Nunes, mais um. E a renda é recorde do Campeonato Carioca. 20 milhões, 585.950 cruzeiros para 84.122 pagantes. Excelente arrecadação, hein? Marca de 17 minutos e meio no segundo tempo. 1 para o Flamengo, 1 para o Vasco da Gama. Aí Ivan. Levando bem Serginho. Deu de graça para Figueiredo. Deixou batido ali pelo menos 3 jogadores do Vasco da Gama, hein? A falta foi de Ney. Esse jogador é muito bom, hein? Esse Figueiredo. Ele sai jogando, ele sabe marcar muito bem, se posiciona muito bem. Eu já vi esse rapaz jogar na quarta zaga, back central e no meio do campo também. Olha a chegada de Chiquinho. Faltou um pouco de agilidade no ponta direita do Flamengo. E agora está caído. O jogo prossegue. Ney. João Luiz. Silvinho. Dudu. De novo Silvinho lá pela ponta esquerda. Em cima dele Leandro.
arranjou a falta. Lá pela ponta esquerda, Silvinho. Estamos com 19 minutos agora e o Vasco tem uma falta perigosa pela ponta esquerda. Uma falta que preocupa o goleiro Raul do Flamengo. Veja só como está a grande área do Flamengo. Batendo o João Luiz, subindo o Roberto. Luizinho. Trazendo o Júnior para o goleiro Raul do Flamengo. Esporte é vida, 81 anos do esporte na Globo. Reposição do goleiro Raul. Aí Leandro. Zico acompanha a jogada, bem ao seu lado. Adílio. De novo Leandro. Chiquinho. Outra vez Leandro. Jogou no vazio para ninguém. Mazzaropi até pediu desculpas ao Wilson. Aí o Júnior no detalhe para você. O Chiquinho está caído. Ele levou a pior numa disputa de bola com o lateral esquerdo do João Luiz do Vasco na jogada anterior. Esporte é disciplina. 81 anos do esporte na Globo. Chiquinho continua fora, mas o jogo já está em andamento. Se deu mal o Júnior. Corrigindo Andrade pelo Flamengo. Baroninho. Vai ganhar a linha de fundo. O cruzamento pode acontecer. E com perigo. Saiu com bola e tudo. Esporte é vida. 81 anos do esporte na Globo. Agora é a vez do Vasco da Gama. João Luiz. Levou bem de vencida. E a finta foi sobre o Zico, hein? Zico foi lá tentar e acabou sofrendo um choque. Está lá sentindo a perna direita. O jogo está dando muito trabalho para o departamento médico do Flamengo. O médico acabou de atender o Chiquinho, já foi para atender o Zico, hein? A Mauri e Moser estão se estranhando ali no meio do campo. Já há algum tempo. Aí o Zico vai voltando. É bom lembrar que o Flamengo já fez as suas 2 substituições. A condição do Zico não é das melhores não, hein? Chiquinho também. Aí o Wilson. Já passou o Rosemiro. E o passe saiu para trás, mal feito, melhor para o Flamengo. Adílio. Vai imprimindo velocidade. Nunes livre, pode até fazer o gol. Bateu, Mazzaropi. Com a perna evitou o segundo gol do Flamengo. Contra-ataque do Vasco da Gama, Wilson. Deixou Júnior batido, bateu também ao zagueiro Moser. Raul, hein?
Bela jogada do Ursinho, hein? Agora, sem condição nenhuma, o Serginho mancando visivelmente. Não sei ainda por que o treinador ou o departamento médico ainda não viu isso. E não tem condição nenhuma no meio do campo. Está matando todo o meio do campo do time do Vasco da Gama. Se o Dudu, que agora está chegando próximo à falta, e se não voltar o Amauri, está perdido totalmente o time do Vasco no meio do campo, hein? E essa jogada do Nunes agora, quando a bola foi metida do meio do campo e o Adílio partiu, ele ficou a uns 3 quilômetros atrás. O Adílio passou assim de passagem por ele. O técnico Antônio Lopes chamou Renato Sá para o aquecimento. Aí a informação do repórter Mário Jorge. E o Flamengo tem uma falta muito perigosa, hein? O jogador Baroninho está tomando posição para a cobrança da falta. Está chegando também um pouco mais atrás Leandro Júnior também. É a posição para o Júnior bater a falta. Lá vai ele, bateu e bem. Mazzaropi sensacional. Fez uma fonte para os fotógrafos do Maracanã. E um outro detalhe também, ainda há pouco o departamento médico do Vasco, o médico do Vasco fazia sinais para o Silvinho, perguntando se ele estava em condições. Não sei também se essa modificação, aonde vai ser. Tirando a Amauri. Houve infração no interior da grande área do Vasco da Gama, anotou a arbitragem de Wilson Carlos dos Santos. Aí está a Amauri. Ele, Júnior. No corta-luz, Rosemiro. Zico, mesmo sem condições, brigando como um leão. Vai levando bem, aplaudido pela torcida. Júnior. Cruzamento sai rasteiro, mal feito. Ivan. Renato Sá assinando a súmula. Olha o Roberto, ganhou na dividida. Vai sair o Silvinho. Finalmente vem a informação. Silvinho sai para a entrada de Renato Sá, a equipe do Vasco da Gama. Que tal, Gerson? O Silvinho estava pegando desde o início do jogo, olha aí. O Ursinho lá pela ponta direita ganhando todas, hein? Impressionante. Na hora do cruzamento é que ele precisa caprichar um pouquinho mais. Tá aí João Luiz. É o Vasco pressionando. Então eu dizia que o Silvinho, desde dos primeiros minutos, não é aquele Silvinho que todos querem e que todos esperavam. Ele não deve ter sentido nada na hora do aquecimento, nem no finalzinho da semana, mas no jogo ele não é o mesmo. Ele não participou diretamente do jogo. E aquela jogada onde ele perdeu o gol, no cruzamento do Silvinho, ele acabou de se machucar. Agora o Vasco é preciso ver também esse meio do campo. E eu tenho a impressão que o Serginho deveria fazer sinais para o banco, porque ele está capengando dentro do campo, não está colaborando na briga desse meio do campo, e o Flamengo está levando vantagem ali naquele setor. Renato Sá já entrou, hein? Zico, um espaço mínimo, ele driblou 3 de uma só vez. Adílio. A finta perfeita. Baroninho. Chegada de Ney. Sério, como sempre. Tá aí Leandro. Saiu com bola e tudo. Marca de 28 minutos. No segundo tempo, 1 para o Flamengo, 1 para o Vasco da Gama. Vai levando o João Luiz. Trocando passe com o Serginho. Renato Sá. João Luiz. Outra vez Renato Sá. Vai tocando a bola o Vasco da Gama. 1-1 interessa muito mais ao Vasco do que ao Flamengo. Wilsinho. Júnior ganhou uma, hein? Amauri. Rosemiro.
Roberto pé de bola. A cabeçada, Raul. Esporte é determinação. 81, ano do esporte na Globo. É mais uma transmissão da Globo para você, do Maracanã, Rio de Janeiro. 1 para o Flamengo, 1 para o Vasco da Gama. Zico tocando Andrade. Recebendo Leandro. Esse é Chiquinho. Jogou no miolo agora para Andrade. Amauri, Wilsinho. Amauri entregando para Renato Sá. Chegando João Luiz para ajudar. Amauri. Tá aí Roberto. Mal Roberto no lance. Para o Ninho. Rosemiro. Com mais garra do que todo mundo, o Júnior. Zico. Aí Adílio. Leandro. Vamos atingindo agora 31 minutos neste segundo tempo. 1-1. Nunes. Vai tentando a linha de fundo, conseguiu. Bateu direto pro gol. Uma bomba que Mazzaropi não conseguiu segurar, mandando para escanteio. Aí o Nunes, o próprio Nunes para a cobrança do escanteio. Baroninho. Outra vez Nunes. O que ele vai fazer? Deu certo, hein? Deu certo a finta. O cruzamento saiu completamente errado. O placar é 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Estamos com 32 minutos no segundo tempo. Jogador Dudu. Entregou a bola para o Flamengo. Está jogando Raul, entregando para Leandro. Moser. Olha a posição de seus companheiros. Está difícil sair o passe. Galera chia. Cai um pouco o ritmo do jogo, hein? Pode ser até pelo calor. Calor muito forte que fez hoje no Rio de Janeiro. Tá aí a Amauri. Renato Sá, descambado lá pela esquerda, vai fechando com perigo pelo meio. O juiz vai marcar uma falta do Júnior em cima de Roberto. É uma falta muito perigosa. O jogador Rosemiro vai para a cobrança. Barreira de apenas 2 homens. Ele vai fazer o levantamento. Renato Sá. Surgindo João Luiz. Cruzando, Roberto. Roberto tocou, bateu na mão do Figueiredo, hein? Agora, esse menino do meio do campo, Serginho, já fez sinais para o banco. E o banco do Vasco da Gama é que está errado. Tinha que trocar imediatamente, que já está vendo há mais de 15 minutos, há mais de 20 minutos, esse rapaz ficar pegando no meio do campo sem condição nenhuma.
Então não tem nada que fazer sinais. Tem que substituir e acabou. Perguntando como é que está, como é que não está. Daí o homem não pode nem andar no campo. E prejudica o meio do campo do Vasco da Gama, que tem que fazer com que o Amauri volte demais para brigar ao lado do Dudu, quando o Amauri tem que ficar um pouco mais para frente da intermediária do Flamengo, para dentro da área do Flamengo, para auxiliar o Roberto e esperar os cruzamentos do Wilson, que está muito bem nessa tarde contra o Flamengo. Então o erro é do técnico do Vasco da Gama. Renato Sá, colocando o Roberto em condição de jogo. João Luiz. Esporte é determinação, 81 anos do esporte na Globo. Manuela do Flamengo, Júnior. O número 15, Marquinhos, foi chamado para o aquecimento agora pelo técnico Antônio Lopes. O banco do Vasco da Gama está protestando agora contra a marcação da arbitragem. A falta que o Wilson Carlos dos Santos marcou contra o Vasco. Andrade, Zico. E começa o aquecimento do Marquinhos. Aí Nunes. Andrade. Baroninho. Cruzamento saiu. Cruzou toda a extensão da meta para encontrar o João Luiz. Lá do outro lado. Ivan. Renato Sá. Bola saiu pela linha lateral, mas do Vasco da Gama. Vamos caminhando agora para 36,5 no segundo tempo. 8,5 para terminar o jogo aqui no Maracanã. Quando o número 15, Marquinhos, começa a receber as instruções do técnico Antônio Lopes. Aí o Wilson. Tirando bem, Júnior. Zico. Adílio. Aí, Júnior. Nunes já passou. Adílio também. Baroninho. De novo, Júnior. Avisou que vai bater. Tentou a finta, não deu. Zico. Quem vai sair é o número 9, Amauri, para a entrada do número 15, Marquinhos. Esse número tá certo mesmo aí, né? Esse regra 3 está levantando aí. Número 9. Número 9, Amauri. É difícil a gente entender futebol, sabe? Depois quer ganhar jogo. E tá dando sorte, hein? Tá dando sorte que o Flamengo não está apertando da meia cancha, porque o Dudu está desesperado, o Amauri se cansou exatamente por isso. Agora é um jogador que poderia e que vinha produzindo muito bem, enquanto o outro está se arrastando desde o início do segundo tempo e ninguém vê isso. Honestamente, é o fim do mundo. É o fim do mundo. Aí o Roberto, isolado lá na frente. Ele e Figueiredo. Esperou a chegada de alguém. Rosemiro foi quem chegou. Porque ninguém foi lá, o Rosemiro. Para sorte do Flamengo, estava lá o Raul. Ivan não controlou bem não, Adílio. Deu de presente para Serginho, está jogando com o Ney. A vez do Flamengo. Nunes. Demorou demais, Nunes. Zico. Por cobertura, entregando a Baroninho. Aí no detalhe, a briga de Zico pela posse de bola. Fechando a Júnior. Adílio, Júnior.
triangulação seria perfeita se a bola chega até os pés de Zico. Tá aí o Marquinhos, que vai entrar no lugar de Amauri, na equipe do Vasco da Gama. Temos agora 39,5. Pode ser também para segurar o Marquinhos, para segurar o meio do campo, tentando o empate. Tudo bem. Agora, eu não falo nada sobre a substituição, porque ele pode estar pensando numa outra fórmula, num outro tipo de tática. Agora, tendo um jogador machucado se arrastando na meia cancha, esse jogador tem que ser substituído. Porque não adianta você botar um outro para auxiliar esse meio do campo. Se esse meio do campo está quebrado, vamos saber aonde é a contusão. E existe. Então aí é que vai a observação. Cruzamento de Marquinhos. Roberto chegou a dominar, mas não fez a virada. Não conseguiu fazer a virada. Melhor para o Flamengo. Leandro, Zico, Júnior. Fez a falta sim, o Wilson. Estão faltando agora 4 minutos e meio para terminar o jogo no Maracanã. 1 para o Flamengo, 1 para o Vasco da Gama. Nunes. Tá aí Marquinhos. Tirando o Figueiredo. Ajeitando o Zico. Baroninho tocando. Adílio. Tá aí o Chiquinho. A condição física dele também não é nada boa. Júnior. Só que o Flamengo não pode mais substituir ninguém, né? Já queimou a regra 3. Aí o Dudu. Mesmo machucado, lançou bem a Wilson. Estiramento, Wilson, hein? E o Bandeirinha dá uma falta de Moser e o Wilson. Aonde ele colocou a mão, estiramento. Estamos com 42 minutos, um jogo totalmente indefinido no Maracanã. Pode acontecer de tudo ainda. É bola no chão, diz o juiz. Nada de lateral. Aí Zico. E o Sim continua fora do gramado. Andrade. Júnior. No detalhe para você. Vai levando tranquilamente Júnior. Andrade. Baroninho. Deixou passar para ninguém. Renato Sá. Vai voltar o Wilson agora. Marquinhos. A bola tocou nele e ficou espirrada para o Figueiredo. Moser. Júnior. Andrade. Aí Zico. 43,5. Nunes na corrida. Ney. Vai voltando o Flamengo, Moser, Zico. Levantamento na direção de Júnior. Olha que lance perigoso, tá valendo sim. Perdeu o gol, Júnior. Ele cometeu mão. Levou com a mão. Agora foi uma jogada inteligente do Zico e do Júnior, porque ele sentiu que a defesa do Vasco vinha para a linha de impedimento e ele partia e recebeu bem o lançamento. E não estava em impedimento como pretendia a torcida do Vasco da Gama. 44 minutos, 15 segundos.
Olha o Wilson beirando aqui a lateral, totalmente fora de jogo e sentindo a coxa. Olha onde é que está o Zico. Desesperado o Zico atrás da vitória. Agora o Chiquinho ficou de vez, hein? Zico, Baroninho. Andrade. E aí está o impedimento do ataque do Flamengo. Que o Bandeira não deu. E o árbitro, muito bem colocado, deu impedimento. O Vasco, com esse resultado, vai para 16 pontos ganhos. O Flamengo fica com 17, mas o Flamengo tem um jogo a mais. Quer dizer, o Vasco pode fazer um ponto na frente do Flamengo. O próximo jogo do Vasco é quarta-feira à tarde em São Januário contra o Americano. E o Flamengo vai pegar o Botafogo no domingo aqui no Maracanã. Ou mesmo no sábado, dependendo dos resultados do Vasco da Gama no meio de semana. O Vasco enfrenta na outra rodada o Fluminense. Verdade é que vamos entrar na semana decisiva, sim, do segundo turno do Campeonato Carioca. Vai terminar o Wilson. Fim de jogo no Maracanã. 1 para o Flamengo, 1 para o Vasco da Gama. A decisão do segundo turno vai ficar para o final de semana. Vasco e Fluminense, Botafogo e Flamengo. Esporte é vida. 81 ano do esporte na Globo.